Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o encontro é sobre direito administrativo. É um tema que sempre cai. Qualquer prova de direito administrativo vai cair atos administrativos. Cai em prova de técnico, cai no exame da ordem, cai em prova da magistratura, MP, enfim. Falou em direito administrativo, tem que saber atos administrativos. O assunto não é pequeno, mas eu vou tentar resumi-lo da seguinte maneira. Vocês vão acompanhando no material de apoio que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo. E lá vão ter várias perguntas sobre atos administrativos. Nós vamos respondê-las e no final, se você souber responder todas, você aprendeu praticamente tudo sobre atos administrativos. Claro, alguns detalhes eu deixei de fora, mas aqui eu estou trazendo a matéria num panorama geral e nos assuntos que me parecem que mais caem em prova. Se você quiser aprofundar, eu recomendo a leitura do livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro ou do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Tranquilo? Vamos lá. Então você vai acompanhando as perguntas, eu vou lendo e vou ao mesmo tempo respondendo. Espero que dê certo. Vou dividir esse encontro em duas partes para não ficar cansativo e vamos ver se vai dar certo. Espero que gostem. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual a diferença entre ato administrativo e ato da administração? Você não pode confundir uma coisa com a outra. Ato da administração é gênero e ato administrativo é espécie. O ato administrativo ele se difere do ato da administração na medida em que o ato administrativo ele é praticado com as prerrogativas inerentes da administração, prerrogativas exclusivas da administração, ou seja, quando a administração pratica um ato administrativo, ela está num patamar superior a você. Ela dispõe, por exemplo, de imperatividade, por exemplo. Já quando a administração ela pratica um ato da administração, em geral, ela pode estar praticando tanto um ato administrativo como também um ato em que a administração ela se equipara ao particular, como por exemplo num contrato de locação, por exemplo, em que a administração firma com o particular, aqui não há ato administrativo, há um ato da administração. Então, não confunda, não troque esses conceitos na hora da prova, pode ser que a pegadinha esteja justamente aí, e numa prova subjetiva, vamos tentar ser o mais técnicos possível. Tranquilo? Segunda pergunta, qual a diferença entre ato simples, composto e complexo? Aqui essa classificação é de acordo com a forma do ato. O ato simples é aquele que depende de uma única manifestação de vontade. Tranquilo. É o ato mais comum. Mas às vezes, para o ato administrativo ele existir, ele precisa da manifestação de vontade de dois órgãos, ou seja, de duas manifestações de vontade distintas. E aqui podemos ter um ato composto ou um ato complexo. Qual a diferença entre eles? Muita gente confunde, mas é bem simples, pessoal. Na prova, provavelmente vai vir uma palavrinha mágica que vai lhe ajudar a identificar o ato composto. Que palavrinha é essa? É a palavrinha instrumental. Ou seja, quando no ato administrativo eu tenho duas manifestações de vontade e uma delas é instrumental à outra, aqui eu tenho um ato composto. Normalmente, o ato composto ele se dá dentro de uma mesma pessoa jurídica. São duas manifestações de vontade por dois órgãos e em que há uma relação de hierarquia entre esses dois órgãos. Tranquilo? Já no ato complexo, não. Então, eu tenho também duas manifestações de vontade, mas uma não é instrumental à outra. Ambas são absolutamente independentes e, normalmente, elas vêm de pessoas jurídicas distintas. Quer ver um exemplo? Nomeação de ministro do Supremo. Prevalece que é um ato complexo, porque eu dependo da manifestação do presidente da República, que indica, e eu dependo da manifestação de vontade do Senado, que aprova. Então, aqui temos um ato complexo. E veja que não há hierarquia entre a presidência da República e o Senado. Então, o ato é complexo. Então, essa palavrinha instrumental é que vai lhe dar a dica de que o ato é composto. Bacana? E aqui no ponto me vem à mente. Nesses atos em que eu tenho uma manifestação de vontade e eu dependo de outra manifestação de vontade, aquela primeira manifestação de vontade ela gera o chamado efeito prodrômico do ato administrativo. Ou seja, a primeira manifestação de vontade ela provoca a administração para que se manifeste uma segunda vez. Então, este é o chamado efeito prodrômico.
O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é que traz essa definição. É curiosa e pode cair. Vamos lá. Terceira pergunta. Quais são os atributos dos atos administrativos? São 4. Alguma doutrina vão dizer que são 3, mas eu estou seguindo a doutrina da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que traz 4 atributos. Quais são eles? O primeiro deles é presunção de legitimidade e legalidade. Ou seja, o ato administrativo ele goza dessa presunção juris tantum, ou seja, é uma presunção relativa de legalidade e legitimidade. E na prática, o que é que isso significa? A inversão do ônus da prova. Ou seja, se eu estou discutindo a legalidade de um ato administrativo, quem tem que provar que o ato é ilegal sou eu, e não a administração. Então, veja um exemplo prático. Aconteceu com um amigo meu. Ele estava com um caso concreto em que a pessoa tinha um seguro de vida e ficou inválida, completamente, absolutamente incapaz. Ele procurou a seguradora negou o pagamento da indenização devida, ele entrou na justiça, ele ajuizou uma ação na justiça, ganhou em primeiro grau e a seguradora apelou. Um dos motivos da apelação da seguradora foi que nos autos do processo havia várias perícias e uma delas dizia que realmente havia a incapacidade absoluta, a outra dizia que não. Enfim, eram várias perícias no processo e cada uma dizia uma coisa diferente. Então, a seguradora, claro, é o direito dela, recorreu. E aí esse meu amigo me perguntou, João, e aí, o que é que você acha? E eu fui dando uma olhada no processo e lá tinha uma perícia, sabe de quem? Do perito oficial do INSS, que concedeu uma pensão a esta pessoa e lá estava dizendo que ela era absolutamente incapaz. Note, esta perícia, ela é oficial, ela é do Estado. Então isso aqui é um ato administrativo. E o ato administrativo, ele goza de presunção de legalidade e legitimidade. Ou seja, esta perícia, ela tem mais força probatória do que as demais. Pelo menos este era o nosso argumento. Deu certo. O tribunal, ele julgou a apelação improvida e por isso manteve a decisão de primeiro grau. Então esse primeiro atributo é bem importante. Ele serve para inverter o ônus da prova. Tranquilo? O próximo atributo é a imperatividade, ou seja, quando a administração ela pratica um ato administrativo, eu não posso fugir dele, eu não posso simplesmente recusar o seu cumprimento, eu não posso desrespeitar aquela ordem que está sendo dada pela administração em relação à minha pessoa. Tranquilo? Essa é a imperatividade. O terceiro atributo é a autoexecutoriedade, ou seja, a administração pública, quando ela pratica um ato administrativo, ela não precisa da sanção prévia do Poder Judiciário para já executar o seu ato administrativo. Essa é a regra geral. Agora, o que as bancas vão fazer? Vão dizer que todo ato administrativo possui autoexecutoriedade. Isso está errado, pessoal. Está errado porque a autoexecutoriedade ela se divide em exigibilidade e executoriedade em sentido estrito. Exigibilidade, ok, todo ato administrativo tem. A administração ela pode exigir de você sem que o judiciário autorize previamente ou não. Agora, alguns atos a administração só pode executar se o judiciário autorizar. Quer ver o exemplo? Multa de trânsito. O guarda, ele me dá uma multa de trânsito, eu vou tomar conhecimento e vamos supor que eu diga, não vou pagar. O que a administração pode fazer? Ela vai ter que ajuizar uma ação de execução. Ou seja, este ato, essa multa, ela possui exigibilidade, ok, mas não possui executoriedade na medida em que a administração ela precisou do judiciário para executar, de fato, aquele ato e impor a multa à minha pessoa, ou seja, o pagamento da multa. Bacana. E o último atributo do ato administrativo é a tipicidade, ou seja, o ato administrativo ele deve estar previsto em lei, ele deve ser típico, pelo menos de acordo com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Esse quarto atributo, ele normalmente não cai em prova porque é uma doutrina dela, enfim, outros doutrinadores também seguem, mas os três primeiros atributos são os mais importantes. Bacana? Muito bem, quarta pergunta, quais são os elementos dos atos administrativos? E note, não se confundem, atributos, a gente já viu, são características. Elementos são os elementos que formam o ato administrativo. Quais são eles? Vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Competência ou sujeito. Esta competência ou sujeito, ou seja, existe um sujeito que pratica o ato. Então, e esse sujeito ele deve ser competente. Esta competência ela é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Bacana. Mas ela admite delegação, segundo a grande maioria da doutrina. Ela admite
a delegação. Salve algumas hipóteses, vamos ver na outra pergunta. Em outra pergunta eu trato desse tema, delegação e avocação. Bacana, esse é o primeiro elemento. O segundo é a forma. A forma, normalmente ela vem discriminada em lei. O ato administrativo normalmente tem uma forma já pré-descrita em lei. E essa forma deve ser respeitada. É um requisito de validade do ato administrativo. Existe ato verbal? Essa é uma das perguntas, salvo engano, é uma das perguntas que eu fiz no material. Existe. A regra é que o ato administrativo ele seja escrito, mas é possível haver ato verbal. Tranquilo? Muito bem. Outro elemento administrativo é o motivo. É um pressuposto de fato ou de direito que fundamenta o ato. É o que leva o administrador a praticar o ato. Então, por exemplo, se eu tenho uma passeata e a passeata na rua ela está um pouco violenta, ou seja, a administração ela tem que tomar uma atitude, ela tem que praticar um ato, que é coibir aquela manifestação violenta. Ou seja, qual é o motivo do ato administrativo? É a violência na passeata. Esse é o motivo. Tranquilo? O objeto é o efeito imediato do ato que a administração espera que aconteça. Ou seja, é o conteúdo do ato. Então, nesse caso da passeata, existe a passeata violenta e a administração vai lá e manda a polícia resolver a situação e coibir aquela violência. Então, o objeto do ato é justamente acabar com a passeata, acabar com a violência da passeata, melhor dizendo. Esse é o objeto do ato, é o que a administração quer imediatamente com o seu ato. E o último elemento é a finalidade do ato administrativo. Aqui, o efeito não é imediato como no objeto, ele é imediato. É o que a administração quer no final. E o que a administração quer no final, neste caso da passeata? Ele quer manter a paz. Então, quer dizer, primeiro eu tenho um motivo, que é a violência na passeata. Depois eu tenho o objeto, que é coibir a violência. E eu tenho a finalidade, garantir a paz na sociedade e preservar a integridade física das pessoas. Bacana? Muito bem. Próxima pergunta, qual é a diferença entre motivo e motivação? Essa é muito boa, essa sempre cai, né? As provas, elas sempre trazem essa pegadinha. Motivo, pessoal, a gente viu, é um dos elementos do ato administrativo. É o pressuposto de fato ou de direito, que fundamenta o ato administrativo. Já a motivação, ela não faz parte do motivo, ela faz parte da forma. É a exposição do motivo. Ou seja, na forma do ato administrativo, o administrador ele tem que expor qual é o motivo que está levando a administração a tomar aquele ato. Esta é a motivação, faz parte da forma. Isso cai muito em concurso. Tranquilo, pessoal? A motivação ela é obrigatória? Bom, em regra sim. Na grande maioria dos atos administrativos, a motivação ela é regra, ela é obrigatória. Agora, em algumas exceções muito específicas, como por exemplo na demissão, na exoneração, melhor dizendo, de funcionário ocupante de cargo em comissão, na demissão ad nutum, melhor dizendo, aqui nós temos uma dispensa de motivação. Mas são casos muito pontuais. A regra geral é que a motivação ela é obrigatória. Tranquilo? Muito bem. E aqui a gente já vem à próxima. Fale sobre a teoria dos motivos determinantes. A gente viu que a motivação ela é em regra obrigatória, mas existem alguns casos que ela não é. E nesses casos em que a motivação não é obrigatória, o que é que acontece se o administrador, mesmo assim, motiva o ato e este motivo ele é falso? Vamos supor, na demissão, na exoneração de um ocupante em cargo de comissão, eu vou lá, eu sou o chefe, vamos supor, da repartição, e eu vou demitir essa pessoa. Eu precisava motivar? Não. Mas eu mesmo assim eu digo, olha, fulaninho, ele, funcionário, ocupante em cargo em comissão, ele atuou assim, assado no dia tal, e por isso eu estou demitindo. Na verdade, eu criei isso. Isso foi uma ideia da minha cabeça. E aí, o ocupante do cargo em comissão, ele pode se utilizar dessa teoria dos motivos determinantes para anular aquele ato. Já que o motivo foi falso e o motivo determina a validade do ato, então, pela teoria dos motivos determinantes, o motivo ele deve ser verdadeiro. Se for falso, pode ser anulado este ato. Tranquilo? Deu para entender? Acho que foi legal, não foi? Vamos ver. Próxima pergunta. Delegação e avocação. A gente viu que a competência ela é delegável. A gente não viu? Quando a gente estava vendo os elementos, a competência ou o sujeito, a competência, melhor dizendo, ela é delegável. Para que eu delegue alguma competência, eu não preciso ter uma relação de hierarquia entre mim, eu sou delegante, e o delegado ou delegatário. Não precisa hierarquia, essa cai em concurso, tá?
Normalmente eu posso delegar. Normalmente eu posso delegar. Mas existem alguns atos que eu não posso delegar. Quais são eles? É o macete da ex-nora. São 3. Ex, atos exclusivos. Atos de competência exclusiva, eu não posso delegar. Nó, atos normativos, eu não posso delegar. E ra, da ex-nora, decisão em recurso administrativo, ra, eu também não posso delegar. Esses 3 eu não posso delegar. Então essas são as exceções. Cai em concurso? Demais. E aí você decora pelo macete da ex-nora. E avocar. Avocar é tomar para si. Ou seja, eu pego uma função que está atribuída a um subordinado meu e eu avoco para a minha pessoa. Ou seja, para avocar eu preciso ser hierarquicamente superior àquela pessoa que tem sua competência avocada, certo? Delegar, eu estou dando uma parcela de competência e avocar, eu estou tomando aquela parcela de competência para mim. Esta avocação tem que ser temporária. E tanto a delegação quanto a avocação, elas precisam de publicidade para ser válidas, ok? Tranquilo, pessoal? Beleza. Próxima pergunta. Existe ato administrativo verbal? A gente já viu isso. Existe. Não é a regra? Não. Mas é possível. E aqui decore. O ato administrativo, ele é pautado pelo princípio do informalismo ou formalismo mitigado. Se ligue no movimento. Isso está no artigo 22 da Lei 9784 de 99. Então essa muito cai. Essa sempre cai. Existe uma forma para determinada em lei? Existe. Mas, por esse artigo 22, se diz que, quanto à matéria de atos administrativos, vigora o princípio do informalismo. Bacana? Beleza, essa sempre cai. Muito bem, próxima pergunta. Como deve ser interpretado o silêncio da administração? Aqui é tranquilo, normalmente como um nada jurídico. Mas a professora Maria Silvia Zanella de Pietro ela é mais técnica, na minha opinião. Ela diz que o silêncio da administração deve ser interpretado de acordo com o que diz a lei. Tranquilo? Mas normalmente, como foi dito, é um nada jurídico. E aí, vamos ver. O poder judiciário, o juiz, pode controlar o silêncio da administração? Veja, se o silêncio da administração está trazendo para mim um prejuízo, eu posso ir lá no judiciário e dizer, juiz, olha, eu quero uma manifestação da administração, ela não diz nada. O juiz vai abrir um prazo para que a administração assim o faça. O juiz não pode substituir o administrador e ele mesmo declarar a vontade da administração. Bacana? No entanto, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, ele faz uma exceção. Se o ato for vinculado, totalmente vinculado, o juiz poderia já substituir a manifestação de vontade da administração, porque já que ela é vinculada mesmo, tem que cumprir a lei, o juiz já poderia se adiantar. Essa é uma posição minoritária. Na prova, eu recomendo dizer que o juiz deve dar um prazo. E qual é esse instrumento que eu posso manejar para provocar o judiciário? É o habeas data? Não. É o mandado de segurança. Não confunda. Isso já caiu muitos anos atrás em prova do exame da ordem. Tranquilo? Vamos lá. Próxima pergunta. Estamos chegando ao fim desse primeiro encontro e teremos a parte 2. Bacana? Penúltima pergunta. Diferença entre ato vinculado e discricionário. Bom, gente, ato vinculado é aquele em que a lei não dá nenhuma margem de atuação para a administração. Ou seja, a lei diz, olha, aconteceu isso, a administração, você tem que fazer isso, ponto final. Você não pode discutir comigo, você não pode discutir nada, você vai ter que atuar exatamente como eu estou dizendo. Então, este é um ato vinculado. A administração está vinculada ao que está exatamente escrito à lei, sem nenhuma margem de decisão. Já o ato discricionário, a lei normalmente se utilizando de conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais, conceitos abertos, ela dá uma certa margem de atuação para a administração de acordo com o caso concreto. Por exemplo, a administração, olha, se acontecer isso, você pode fazer isso, isso e isso. Pode escolher. De acordo com a proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto, você está livre para escolher. Este ato, ele é discricionário. Tranquilo? Bem simples. Muito bem. Agora, uma pergunta boa para a prova subjetiva, para a gente fechar nosso encontro de hoje, já vamos aqui com quase 20 minutos. Quais são os limites da discricionariedade? Porque a discricionariedade a gente sabe que é uma margem de valoração que é dada à administração. Mas essa margem de valoração, ela é ilimitada? Não. Quais são esses limites? São vários limites. Vamos citar alguns. Vejamos. A lei. A discricionariedade, ela é criada pela lei.
é a lei que cria a discricionariedade. Então, se a lei cria, ela mesmo limita a discricionariedade. O princípio da legalidade é o primeiro limitador da discricionariedade. Ela só existe se assim for prevista em lei. O próprio texto da lei, as palavras utilizadas pelo legislador, elas limitam a discricionariedade, porque por mais aberto que um conceito seja, ele tem o seu limite interpretativo. Eu não posso interpretar algo de maneira absurda, ou seja, o conceito ele pode ser até aberto, ele pode ser até vago, mas a própria etimologia da palavra ela nos traz limites de interpretação e que vão limitar a discricionariedade. Outro, princípios da proporcionalidade e razoabilidade também limitam a discricionariedade. A finalidade pública, ou seja, todo o ato administrativo ele tem uma finalidade, seja descrita em lei ou seja a finalidade geral de todo o ato, ou seja, o interesse público. Esta finalidade, seja a específica em lei ou seja a geral, ela também limita a discricionariedade. O administrador não pode fugir a ela. Tem que sempre praticar um ato de acordo com a finalidade pública. Tranquilo? E outro limite da discricionariedade que podemos citar é o próprio caso concreto. O próprio caso concreto ele pode trazer limites à discricionariedade. Vamos ver um exemplo para fechar o encontro de hoje. Por exemplo, eu sei que é proibido estacionar em determinada vaga, num determinado local. Então, mas mesmo assim eu estacionei. Rapidinho, eu vou ali só comprar um remédio e volto rapidinho, eu ligo o pisca-alerta, mas eu estacionei. Pois bem, vamos supor que as regras de trânsito, no plano hipotético, digam que, nesse caso, a administração ela pode praticar 3 atos. Advertência, multa e cassar a carteira de motorista da pessoa. E aqui, no caso, a administração, ela com raiva do administrado, ela pega e já manda logo ver uma cassação da carteira de motorista. Eu pergunto, isso foi razoável? Isso foi proporcional? Não. Aquilo ali foi uma infração tão leve. Tinha uma gradação? Tinha. Tinha alguma opção? Tinha. Mas no caso concreto, ele demonstrava que o administrado ele praticou uma infração mínima. Então, o próprio caso concreto, ele diz que a proporcionalidade do caso concreto, ela indica que a administração deveria, por exemplo, dar uma advertência, no máximo uma multa, mas cassar a carteira, nesse exemplo, seria demais. Então, aqui o caso concreto também limita a discricionariedade. Tranquilo? Gente, primeiro encontro fechou. Parte 1 de 2. A próxima parte eu vou gravar amanhã. Espero que tenham gostado. No final, depois de todas essas perguntas, eu tenho certeza que 90%, 80% a 90% do conteúdo de atos administrativos será revisado. Bacana? Gente, até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.